Olá! Hoje nós vamos estudar os conceitos fundamentais para a compreensão do processo tributário, de como nasce o crédito tributário, como que ele será exigido, como nós vamos chegar à execução fiscal, à fase judicial de exigência do crédito tributário e o que afetará, atingirá esse crédito tributário. Para compreender isso, nós vamos fazer uma análise de uma linha de tempo, que pode parecer um pouquinho esquisita para vocês, mas depois que eu a explicar para vocês, vai ficar muito claro. Eu vou pegar aqui o exemplo do IPTU para ficar mais claro como que esse crédito tributário vem, nasce, incide, ok? Muito bem. Quando a gente pensa no fato propriedade, nem toda propriedade, esse fato, gera o nascimento de um tributo. Existem algumas propriedades em específico que geram nascimento de tributo. Por exemplo, eu sou proprietária de um vestido. O fato de eu ser proprietária de um vestido não leva a incidência de tributo nenhum. Mas se eu for proprietária de um veículo automotor, de um imóvel urbano ou mesmo rural, essas propriedades estão descritas na lei como fatos geradores de tributos. Então, eu tenho um fato da vida que se encaixa numa hipótese de incidência e quando se encaixa nessa hipótese de incidência, ocorre o que nós chamamos de fato gerador. A hipótese de incidência é justamente essa descrição abstrata na lei de um fato que, uma vez ocorrido, gera uma obrigação, um dever tributário. Notem nossa linha do tempo. De um lado, eu tenho o F, que é o fato, que quando se encaixa na hipótese de incidência, leva à ocorrência do fato gerador. Fato gerador do quê? De uma obrigação tributária. Assim, aquele que é proprietário de imóvel urbano realiza um fato que está descrito na lei, se tornando, portanto, um dos sujeitos devedores da obrigação tributária de pagar IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ok? Muito bem. Nascida essa obrigação tributária, a Fazenda Pública tem que descobrir quanto você deve. E ela descobre quanto você deve através de um procedimento chamado lançamento. Tá? O lançamento é um ato que torna essa obrigação de pagar o IPTU algo líquido e certo. Essa obrigação de pagar algo líquido e certo é o crédito tributário. Então, quando você é proprietário de um imóvel, você deve IPTU, tem a obrigação tributária de pagar o IPTU. Quando chega na sua casa uma cartinha te notificando de quanto você tem que pagar o IPTU, essa cartinha ela te informa que houve um lançamento e o valor apurado é justamente o crédito tributário. O fato de que há o crédito tributário inicialmente lançado, informado pela administração pública, não significa que você não pode discordar do que foi informado pela administração pública. Essa é justamente a discussão administrativa, a possibilidade garantida pela Constituição de apresentar defesa e recursos perante o lançamento, o crédito tributário que foi constituído pela administração pública. Então, o contribuinte, o sujeito passivo, o devedor, ele tem espaço para discutir perante a própria administração pública a dívida tributária, o crédito tributário. Uma vez realizada essa discussão, ou se a pessoa optou por não realizar essa discussão, ocorre o que nós chamamos de constituição definitiva do crédito tributário. O que acontece aí? Você não tem mais espaço para discutir administrativamente, ok? Você ainda pode discutir no judiciário. Não concordo, não gostei, não acho que é isso que eu devo de IPTU. A administração pública do município está falando que o meu imóvel é assim assado, mas o meu imóvel não é assim, então o valor do meu imóvel é menor, então eu devo menos de IPTU, ou eu sou isento, ou esse crédito que a Fazenda está me cobrando está prescrito. Você pode ainda discutir tudo isso perante o judiciário. Mas acabada a discussão administrativa, a gente diz que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário. Mas notem que esse definitivo aí significa perante a administração pública. Ainda pode existir espaço para a discussão perante o Poder Judiciário. Ok? Muito bem.
Constituído definitivamente esse crédito, vai para a inscrição em dívida ativa. O que significa isso? Significa que você vai para uma listinha de devedores perante a administração pública, a dívida ativa, a dívida que a Fazenda Pública ainda pode exigir. Inscrito em dívida ativa, nasce um documento fundamental para a compreensão do processo tributário, que é a certidão de dívida ativa. Nada mais, nada menos do que um documento que formaliza aquela inscrição em dívida ativa. Essa CDA, ela vai servir de lastro, de base para o início da execução fiscal. Com a CDA, a administração pública pode optar, que te cobrar primeiro amigavelmente. E se você não colaborar, não fizer o pagamento, caminha-se aí para a fase de cobrança judicial. Bom, nessa linha do tempo que eu acabei de mostrar para vocês, tem uma fase essencial que é justamente o objeto da aula de processo tributário, que é o quê? A discussão administrativa. É ali que você vai ter as defesas, os recursos, o momento para o contribuinte não concordar com aquilo que é afirmado pela administração pública. E como nós muito bem sabemos, nem tudo que é afirmado pela administração pública é necessariamente verdade. A discussão administrativa decorre também do chamado princípio da autotutela, segundo o qual a administração pública está obrigada a rever os seus atos. E se o contribuinte está apontando que houve algum vício no lançamento, que aquele tributo não é devido, a administração pública tem o dever de rever aquele lançamento realizado. É por isso que a gente tem o processo e o procedimento tributário. O procedimento será justamente os vários atos que levam até o lançamento. É quando a administração pública vai descobrir, no nosso caso do IPTU, a região que o seu imóvel está, o tamanho do seu imóvel, o acabamento do seu imóvel. E com isso vai chegar à conclusão de quanto você deve. Passada essa fase em que houve, que se finalizou com o lançamento, você tem espaço para contradizer, você tem espaço para se defender. Isso é o que nós chamamos de processo tributário administrativo propriamente dito, quando a sua esfera de direito já pode ser atingida e se abre espaço para o contraditório e para a ampla defesa, ok? Muito bem, com isso a gente passa para o conceito do professor Machado a respeito do processo tributário. É uma série ordenada de atos administrativos mediante a qual manifesta-se a administração pública a respeito de uma relação sua com o contribuinte ou responsável tributário ou mesmo terceiro, ou simplesmente interpreta a legislação tributária na qual devem ser respeitados, dentre outros, os princípios da ampla defesa e do contraditório. Por que é tão importante que a ampla defesa e o contraditório ocorram aqui? Porque é isso que garante a legitimidade da certidão da dívida ativa. Quando a administração pública está indicando o que você deve e ela vai passar para o judiciário para expropriar uma parte do seu patrimônio através da execução fiscal. Então, a certidão da dívida ativa, ela tem que nascer com a marca da possibilidade da defesa, do contraditório, daquilo que a administração pública informou, tá? Isso também decorre do direito de petição reconhecido da Constituição. Espero que tenha ficado claro e estou à disposição de vocês no ambiente virtual acadêmico.